Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula. Hoje eu vou falar com vocês sobre exames de triagem neonatal. Então, nós vamos ver nessa aula de hoje alguns tipos de exames. Então, nós temos o exame do teste do coraçãozinho, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste da linguinha e o teste do pezinho. Eu vou estar explicando para vocês cada um deles, ok? Então, vamos começar pela triagem neonatal para cardiopatia congênita, que é conhecida como o teste do coraçãozinho. Esse exame ele foi instituído pela portaria número 20 de 10 de junho de 2014, onde tornou-se obrigatório a realização desse exame nas maternidades, na unidade de terapia intensiva neonatal. E esse exame ele é realizado pelo SUS, Sistema Único de Saúde, de forma gratuita. Cerca de 1 a 2 de cada 1.000 recém-nascidos vivos, eles apresentam algum tipo de cardiopatia. E 30% destes recém-nascidos, eles recebem alta hospitalar sem o diagnóstico, podendo evoluir para choque, hipóxia ou óbito precoce antes de receber um tratamento adequado. Então, existe vários tipos de cardiopatia e através de um simples teste de oximetria de pulso, dá para a gente saber se esse bebê ele pode ter uma cardiopatia congênita. Então, para a realização deste teste, deve seguir-se as seguintes condições. Então, para teste de oximetria de pulso, então nós devemos realizar a aferição da oximetria de pulso em todos os recém-nascidos aparentemente saudável, com idade gestacional maior que 34 semanas, antes da alta do alojamento conjunto e da UTI neonatal, ok? O local de aferição consiste na aferição da saturação de oxigênio no sangue, tá? Então, a gente vai precisar de um oxímetro de pulso, acho que é no próximo slide que eu coloquei uma imagem para vocês saberem o que é um oxímetro. Então, nós vamos precisar de um oxímetro de pulso, tá? E vamos precisar de um sensor para verificar a saturação de oxigênio desse recém-nascido, ok? Eu acho que vocês já devem ter visto em novelas, filme, né? Esse oxímetro de pulso. Quando é colocado no adulto, ele tem um formato de um dedo de pato. Então, aquilo, ele dá o valor da saturação de oxigênio no sangue e ele dá o valor também do pulso, ok? Já no bebê, é a mesma finalidade. Porém, para realizar o teste do coraçãozinho, nós precisamos saber somente da saturação de oxigênio desse bebê, ok? Então, existe o sensor adulto e infantil, tá? Então, a diferença é essa. Então, para o local de aferição, é padronizado verificar, colocar a oximetria de pulso no membro superior direito, ou seja, nós vamos colocar o sensor de oximetria de pulso na mãozinha direita desse bebê. E aí nós vamos esperar, né, ver se as ondas estão certinhas para a gente anotar o valor da saturação de oxigênio. Depois que verificou-se no membro superior direito, foi anotado bonitinho, a gente vai verificar em um dos membros inferiores. No membro inferior não é padronizado se é o direito, se é o esquerdo. Então, tem que seguir nosso critério mesmo. Às vezes o recém-nascido ele está com uma punção venosa, um acesso venoso no membro inferior direito. Então aí a gente pode verificar no membro inferior esquerdo, ok? Vai consistir do mesmo jeito. Vamos colocar o sensor de oximetria de pulso no membro inferior, esperar as ondinhas ficarem corretas e realizar a anotação, ok? Para verificar a oximetria de pulso para identificar uma possível cardiopatia congênita, nós devemos esperar esse bebê completar 24 horas de vida. O recomendável é entre 24 e 48 horas de vida, tá? Antes desse bebê receber alta hospitalar.
quanto para ser considerado um resultado normal, a saturação periférica ela deve ser maior ou igual a 95% em ambas as medidas, ou seja, no membro superior direito e um dos membros inferiores. E a diferença menor que 3% entre as medidas, certo? Do membro superior direito com o membro inferior. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu verifiquei a saturação de oxigênio do membro superior direito desse bebê, teve um resultado de 95%. No membro inferior direito, ou membro inferior esquerdo, ele tem que dar um resultado menor que 98%, ok? Para não passar desse valor estipulado de 3%, tá? É considerado um resultado anormal caso qualquer medida da saturação de oxigênio seja menor que 95%. Então, se esse bebê saturar 94%, 93%, 92%, esse resultado é considerado anormal. Pode ser um indicativo de cardiopatia congênita, tá? Ou também, se der a diferença igual ou maior os 3% entre as medidas do membro superior direito e membro inferior, também é considerado um resultado anormal. Aí é recomendável, pessoal, fazer a verificação novamente após 1 hora. Então vamos dar um exemplo. Se eu realizei o teste às 14 horas, eu vou ter que verificar novamente depois de 1 hora, ou seja, às 15 horas, certo? Depois das 15 horas. Caso o resultado se confirme, né? Então, vamos lá. A gente repetiu o exame e continua o mesmo valor. Deu a diferença igual ou maior que 3%, ou está constando uma saturação menor que 95%. Aí nós vamos comunicar, no caso, como é o técnico de enfermagem que realiza o exame, ele vai estar comunicando o seu líder, no caso o enfermeiro responsável, né? Se o enfermeiro responsável não estiver na unidade e o pediatra estiver lá, o pediatra responsável pelo bebê pode comunicar direto ao pediatra sobre o valor, que aí já é protocolo na maioria das instituições. Aí esse pediatra, ele vai estar pedindo o exame de ecocardiograma, tá? Para ser realizado. Então vai fazer o exame do coração. Ele é parecido com o exame de ultrassom para verificar o coração. E aí sim vai saber se esse bebê tem uma cardiopatia congênita ou não, ok? Aqui eu trouxe para vocês um folder. Geralmente esse folder do teste do coraçãozinho, ele fica exposto no alojamento conjunto, na maternidade, tá? Então ele fica exposto no postinho de enfermagem, um local de fácil acesso, para a equipe, caso tiver algum tipo de dúvida, olhar esse folder aqui, que ele explica, né? É um fluxograma, ele explica certinho o que deve ser feito. Então vamos lá, ó. Então, realizar a oximetria de pulso em membro superior direito e um dos membros inferiores entre 24 e 48 horas de vida antes da alta hospitalar. Aí aqui nós temos 2 caminhos a seguir. Então, temos a conduta, que será se caso o resultado der normal ou caso der anormal. O que vai ser a conduta? Então, vamos lá. Se a saturação, vendo aqui do lado direito, se a saturação de oxigênio der maior ou igual a 95% ou uma diferença menor que 3% entre as medidas, o que vai ser feito? Segmento neonatal de rotina, ou seja, esse bebê pode receber alta hospitalar normal, ok? Esse exame está normal. Caso a saturação de oxigênio der menor que 95%, ou uma diferença maior ou igual a 3%, vai ser repetido o exame 1 hora depois, ok? E aí, aqui também tem dois caminhos a seguir. Então, depois de 1 hora, vai se repetir esse exame, tá? Se essa saturação de oxigênio der maior ou igual a 95%,
ou uma diferença menor que 3% entre as medidas, vai seguir segmento neonatal de rotina, alta hospitalar. Se repetir o exame após 1 hora, continua com uma saturação baixa, menor que 95%, ou uma diferença entre os membros de 3% entre as medidas, aí é realizado um exame de ecocardiograma, tá? E aí esse bebê ele não pode receber alta hospitalar até ele ter o diagnóstico correto, ok? Então, vai fazer o exame de ecocardiograma e aí, após fazer esse exame, o pediatra vai identificar o que vai ser feito, tá? Qual é o resultado desse exame? Se esse exame deu alterado, foi identificado que realmente o bebê tem algum tipo de cardiopatia congênita, aí esse bebê ele tem que ser encaminhado, né, para algum lugar de referência que tenha cirurgia cardíaca e tratamento para esse bebê, ok? Bom, aqui é a imagem que eu falei para vocês. Então, aqui, hoje em dia, existem vários modelos de oximetria de pulso no mercado, tá? Então, varia de hospital para hospital. Então, aqui na imagem, a gente tem um oxímetro de pulso. Então, por exemplo, na terceira imagem, a gente percebe lá, ó, tem lá o valor da saturação de oxigênio, no caso está marcando 96%, e ao lado tem o valor da frequência cardíaca, do pulso desse bebê, ok? Ao lado tem um traçado, é aquele traçado que nós devemos ver se está correto, tá? O bebê ele não pode ficar mexendo, ele não pode estar com os membros, não pode estar frio, tá? Então não pode estar com a mãozinha gelada, com o pezinho gelado, porque vai dar uma saturação errada, certo? Às vezes o bebê ele não tem uma patologia, mas por conta dessa extremidade estar fria, aí pode dar essa alteração. Então até isso tem que ser observado. Então na primeira imagem, nós temos um exemplo de oxímetro de pulso, que é utilizado, igual eu falei para vocês, para verificar a saturação periférica de oxigênio. Já na segunda imagem, está mostrando a técnica de enfermagem ou outro tipo de profissional, colocando o oxímetro de pulso na mãozinha direita desse recém-nascido. Na terceira imagem, a gente já verifica o valor. Então, ele teve uma saturação periférica de 96%. Ótimo! De acordo com a orientação, a saturação tem que dar igual ou maior que 95%. Então, tá normal. Na quarta imagem, nós temos um oxímetro de pulso sendo verificado. No caso, essa pessoa aqui preferiu verificar no membro inferior esquerdo, está aparecendo, direito. No membro inferior direito. E aí ele teve também uma saturação de 96%, ok? Então, tanto no membro superior direito quanto no membro inferior deu 96. Então, esse exame está normal, ok? Na quinta imagem, tem o tipo do sensor de oximetria de pulso. Igual eu falei para vocês, é diferente do adulto. Então, é um sensor específico para recém-nascido, porque aquele outro iria machucar o dedinho do bebê. Lembra que eu falei para vocês que o do adulto, ele parece um bico de pato que coloca no dedo? Já no recém-nascido não dá certo, porque senão iria marcar, ia machucar o bebê, porque a pele é mais sensível. Então tem que ser esse tipo de sensor, tá? Ele é próprio para a utilização do recém-nascido. E na última imagem, a gente tem também, ó, um outro tipo de oximetria de pulso, mas que tem a mesma finalidade. Lá mostra uma saturação de oxigênio de 97%. Nossa, professora, é só isso que tem que fazer? Só isso, tá? Então, depois que o técnico de enfermagem verificou se a saturação de oxigênio no membro superior direito e um dos membros inferiores, o que ele vai fazer? Ele vai realizar a anotação de enfermagem na caderneta de vacina e também vai fazer a sua anotação de enfermagem, o relatório, tá? E aí lá deve constar, porque o pediatra vai estar observando quando que foi feito, o horário, tudo certinho, ok? Só isso que precisa ser feito. Se algum desses exames tivesse dado alterado,
seria o segmento para realizar o exame de ecocardiograma, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre triagem auditiva neonatal, que ele é conhecido como teste da orelhinha, tá? Então, o teste da orelhinha ou triagem auditiva neonatal é um exame super importante que é realizado no recém-nascido para saber se ele tem algum problema de audição, tá? E aí, segundo as estatísticas, mostram que os bebês a termo, ou seja, aquele bebê que nasceu no tempo certo, a surdez varia de 1 a 3 em cada 1.000 nascidos vivos. E em bebês na UTI neonatal varia de 2 a 6 em cada 1.000, ok? Esse exame de triagem auditiva neonatal é possível diagnosticar com antecedência, né, se esse bebê tem algum tipo de perda auditiva e outros problemas, ok? E aí ele foi instituído pela Lei Federal número 12.303 de 2010, onde tornou-se obrigatório a realização desse exame, também realizado pelo SUS de forma gratuita, tá? E aí vai depender do protocolo da instituição. Eu já trabalhei num lugar que era instituído fazer dentro do hospital antes da alta hospitalar, ok? Então, o bebê completou 24 horas, o ideal é entre 24 e 48 horas de vida. Faz na maternidade, se identificasse alguma coisa, era repetido o exame, tá? Já tem alguns outros serviços que é realizado diferente. Esse bebê ele recebe alta hospitalar, mas a mãe é orientada a retornar com o bebê em tal data determinada para fazer o exame, fazer o teste da orelhinha, tá? Então, por exemplo, eu tive o meu bebê, né, o meu filho, lá no HCM de Rio Preto. Então, como que foi? Eu recebi alta, a alta hospitalar, mas eu recebi a orientação que era para eu retornar em tal dia, né? Que era para fazer o teste da orelhinha e o teste do pezinho, certo? Então eu retornei naquela data que eles pediram, né? E aí foi feito os dois testes, ok? Então isso, pessoal, varia de instituição para instituição. Mas o importante é nós sabermos que isso daqui, esse exame, ele é obrigatório também, tá? Esse exame, pessoal, ele é realizado pela fonoaudióloga, tá? Então aqui eu estou explicando para vocês como que é o exame, mas esse exame não é a enfermagem que realiza, e sim a fonoaudióloga. Aqui tem explicando, tá? Então assim, de forma resumida, é colocado um aparelho no ouvido do bebê, tá? Então é colocado, é tipo um microfone, na verdade é um microfone que é colocado no ouvido do bebê, dos dois lados faz esse teste. E aí emite um som, e se tiver retorno desse som, significa que está normal, tá? Se não tiver o retorno do som no aparelho, aí esse teste está alterado. E aí, se esse teste der alterado, ele sai a porcentagem lá do que está alterado, ok? Para saber quanto de audição que esse bebê tem. Bom, aqui. Aqui é um slide que está explicando, caso der alterado esse exame, o que deve ser realizado, tá? Então, se a fonoaudióloga fez o teste da orelhinha e identificou que deu alteração, o que vai ser feito, tá? Esse bebê ele vai ser encaminhado para um serviço de diagnóstico. Então, o ideal é ele passar por uma avaliação do otorrino, tá? Um médico especialista para ver essa parte, aí onde que ele vai verificar e vai pedir alguns exames complementares, tá bom? Nessa fase, muitos bebês apresentarão audição normal e alguns terão a perda auditiva confirmada, tá? Uma vez confirmados o tipo e o grau da perda auditiva, o bebê será encaminhado para um programa de intervenção precoce a fim de orientar a família, preparar para o uso de aparelhos de amplificação ou implante coclear e terapia com a fono, tá? Então, às vezes, esse bebê ele vai ter que usar um
um dispositivo para ele ouvir, tá? Então, tudo isso é identificado, ok? Lembrando que a audição ela é fundamental para o desenvolvimento da fala, da linguagem e da aprendizagem. Esse exame, pessoal, é um exame super tranquilo, tá? É um exame rápido, o bebê não sente nenhum tipo de desconforto, não dói, tá? E não tem contraindicação. É super rapidinho mesmo. O que nós devemos observar quanto às reações do bebê? Então, nós temos que observar o quê? Se esse bebê ele tem dificuldade em acordar com barulho, tá? Então, a mãe, ela tem que observar o seu filho em casa. Se ele tem dificuldade, se fez algum barulho, um barulho diferente, esse bebê não acordou, tá? Às vezes está mexendo com um chocalho, vai pro lado direito, pro lado esquerdo, o bebê ele não acompanha o som, tá? Se esse bebê ele chora muito, chora sem parar, se ele não reconhece a voz da mãe, tudo isso pode ser um indicativo que esse bebê tem algum problema de audição. E aí nós temos também alguns indicadores de risco. O que é? Se tem algum caso na família de surdez, tá? Então, se tem algum caso de surdez na família, já é um fator importante para a gente observar. Se esse bebê ele recebeu intervenção em UTI por mais de 48 horas, então imagina, aquele bebê que ficou muito tempo internado numa UTI neonatal. A gente pensa que não, eu já trabalhei numa UTI neonatal muitos anos também. Então assim, a gente pensa que não, mas lá tem alguns aparelhos que fazem barulho. E para nós não é nada, mas imagina um bebê, um recém-nascido numa incubadora. Então, a gente tem a portinhola, que nada mais é do que a portinha da incubadora que abre para a gente manipular o bebê lá dentro. Então, tem tudo uma técnica de como que nós devemos fechar a portinhola. Não é de qualquer jeito, empurrar e fazer aquele treque, tá? Porque aquele já tem alguns artigos que fala que alguns bebês tiveram adquirindo surdez, né? Por conta de ter ficado algum tempo na UTI neonatal, recebeu a intervenção na UTI neonatal, ok? Então, eu dei um exemplo da portinhola, mas tem outros tipos de aparelhos também, tá? Então, geralmente o profissional que trabalha numa UTI neonatal, ele recebe uma capacitação específica, tá? E, né, para tomar cuidado, porque um simples ruído pode prejudicar a saúde desse bebê. E outro indicativo, um outro indicador de risco são as mães que adquiriram rubéola durante a gestação também, ok? Bom, nós vamos falar agora sobre o teste do reflexo vermelho, que é conhecido como teste do olhinho. Esse exame é um exame simples, rápido e indolor, que ele consiste na identificação de um reflexo vermelho que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do bebê. Esse exame, pessoal, é para conhecimento de vocês, mas eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o teste do olhinho. É um exame que é realizado somente pelo pediatra, tá? E aí, se esse exame der alterado, o oftalmologista, ele pode também realizar esse exame para confirmar o diagnóstico, mas esse exame só é realizado por esses dois profissionais. Não pode ser realizado pela enfermagem, pela fono, pela dentista, não, certo? Então, o teste do olhinho ele pode detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual. Então, nós podemos falar um pouquinho da catarata, né? Que na verdade é encontrada uma opacidade no cristalino desse bebê, o glaucoma congênito e o retinoblastoma, tá? A retinoblastoma, na verdade, é o câncer, tá bom? Câncer nos olhos, que ele atinge a retina. E outros problemas também, cuja identificação precoce pode possibilitar o tratamento no tempo certo e o desenvolvimento normal da visão. Ou seja, quanto mais precoce for esse exame, melhor também para a saúde desse bebê, tá bom? Bom, esse exame ele foi instituído pela Lei Federal número 4090 de 2015,
onde o teste do olhinho ele é amplamente realizado pelo SUS também, e ele deve ser realizado ainda na maternidade, ou seja, o bebê ele não deve receber alta hospitalar sem a realização deste exame, tá? Então aqui ao lado na imagem está mostrando, geralmente esse pediatra ele escolhe, é mais fácil para visualizar, porque imagina, um bebê acabou recém-nascido, nasceu ontem, por exemplo, né? Geralmente eles esperam também no mínimo 24 horas para fazer esse exame. E aí o bebê ele fica é difícil do início dele abrir bem o olhinho. Então, geralmente o pediatra leva esse bebê, né? O técnico de enfermagem vai junto para auxiliá-lo. Ele leva o bebê para uma sala mais escura, tá? E aí dá para identificar normal, tá? Então, ele utiliza esse oftalmoscópio aqui, tá? E ele emite uma luz que dá, e aí ele tem que verificar o olhinho direito e o olhinho esquerdo da criança, tá? Para ver do bebê, para saber se está alterado ou não, tá bom? Então é emitido um feixe de luz que atravessa o cristalino, chega até a retina e reflete de volta a pupila, tá? Quando que é considerado normal? Quando o pediatra ele conseguiu visualizar aquele reflexo no tom de vermelho, laranja ou amarelo. Então isso significa que as principais estruturas internas do olho do bebê estão transparentes, tá? Sem anormalidades. E quando que há alguma alteração? Quando não é possível observar o reflexo, tá? Por isso que se chama teste do reflexo vermelho. Então, quando o pediatra ele identifica um tom esbranquiçado, a qualidade está ruim, então pode ser algum indicativo de alguma patologia. Bom, aqui também tem uma outra imagem, né, ele emitindo feixe de luz. Então a gente percebe na segunda imagem lá os dois olhinhos do bebê. Então um reflexo vermelho presente bilateral, ou seja, está normal nos dois olhos. Na terceira imagem, a gente tem um reflexo vermelho duvidoso no olho direito. Vocês perceberam que o olhinho direito, ele não está nem vermelho, nem laranja, nem amarelo. Ele tem uma imagem meio esbranquiçada no meio, tá vendo? Então, é considerado duvidoso, tá? E a gente tem também a quarta imagem, reflexo vermelho ausente no olho direito, tá? Então, a gente percebe que não tem nenhum tipo de reflexo. Então, o feixe de luz lá, vermelho, amarelo, laranja, não está respondendo, tá? Não chegou até a retina. Então, geralmente o pediatra verifica e aí ele realiza a anotação na caderneta de vacina do bebê. Quando esse exame é identificado anormal, ele tenta repetir depois. Esse exame, às vezes, o bebê ele está agitado, ele não quer abrir o olhinho, então o pediatra ele repete, às vezes, horas depois ou no dia seguinte, tá bom? Bom, aqui tem um exemplo de catarata congênita, né? Então a gente percebe que tem tá esbranquiçado a pupila dessa criança. Aqui a gente tem uma imagem de retinoblastoma, tá? Então percebe a alteração no olhinho esquerdo. Lembrando que o teste do olhinho ele é obrigatório, né? Então desde algum tempo, se eu não me engano em 2015, ele é obrigatório para todos os bebês, especialmente, né, esse exame ele deve ser realizado nos bebês prematuros, tá? Aqueles bebês que nasceram menor, com idade gestacional menor que 34 semanas, tá bom? Porque os vasos sanguíneos da retina, eles não estão totalmente formados, né? Então, ele pode ter um diagnóstico de retinopatia da prematuridade, que é a principal causa da cegueira infantil na América Latina, ok? Vamos falar um pouquinho do teste da linguinha, tá? O teste da linguinha, então aqui a gente fala assim, avaliação do frênulo da língua em bebês, tá? Conhecido de forma mais clássica, de forma mais clara, de teste da linguinha. Esse teste pode ser realizado pela fonoaudióloga ou
pode ser realizado pela dentista, tá? No serviço de saúde, na verdade, no ambiente hospitalar. E também tem alguns serviços que o próprio pediatra identifica. A hora que o bebê nasce, ele já observa tudo para ver se esse bebê ele tem alguma alteração, tá bom? Então não é competência da enfermagem. Então assim, só para vocês entenderem, esse teste da linguinha é para saber se esse bebê ele tem a língua presa, tá? Então a gente vai avaliar o frênulo lingual. No próximo slide tem uma imagem, tá? Se for identificado que esse bebê tem a linguinha presa, ele pode comprometer algumas funções que são exercidas pela língua, como sugar, então pode atrapalhar na amamentação, no engolir, no mastigar e até mesmo no falar, tá bom? Bom, o teste da linguinha, igual eu falei para vocês, pode ser realizado por esses profissionais, fono ou dentista. Se na unidade não tiver nem o fonoaudiólogo nem a dentista, o próprio pediatra deve estar verificando para saber se esse bebê tem a linguinha presa, tá bom? Se for observado que esse bebê tem a linguinha presa, o que tem que ser feito? Tem que dar um pique, tá? Tem que cortar, dar um piquezinho para facilitar a movimentação da língua. Aqui a gente tem uma imagem. Então, o freno lingual, tá vendo, ó? Ele tem aqui, ó, no meio, abaixo da língua, perto do palato, ele tem uma membrana, tá? Então, às vezes, essa membrana, ela tá muito partinha, não tem como esse bebê mexer a linguinha. Então, por isso que tem que passar por uma avaliação assim que esse bebê nasce, tá bom? E se identificado alguma coisa, dá o piquezinho e aí vai facilitar, vai liberar os movimentos da... Bom, aqui tá mostrando um papel filtro, tá? Tá vendo que tem 3 bolinhas? No próximo slide eu acho que tá um pouquinho melhor. Bom, aqui tá falando. Então aqui tem uma imagem, a primeira imagem tá mostrando o local da punção. Então a punção ela pode ser no lado direito do pezinho aqui, ó, ou digo na lateral, né? No meio, não, tá? E aí consiste no quê? Esse profissional, esse exame é realizado pela enfermagem. Pode ser o técnico de enfermagem ou enfermeiro, tá? Que pode ser realizado esse exame. Então, ele vai pegar uma gaze, um algodão, fazer a asepsia com álcool 70%, esperar secar o álcool, porque o álcool dá alteração, e aí ele vai segurar corretamente o pezinho desse bebê, lógico, alguém vai segurar o bebê, tudo bonitinho, o bebê vai estar de forma vertical, com o pezinho para baixo. Aí esse profissional vai estar segurando o pezinho bonitinho do bebê, tem uma técnica para isso, porque o bebê ele mexe bastante. E aí tem aqui, ó, falando, ó, tá vendo? Nessas duas laterais pode dar o furinho, no meio não, tá bom? Porque tem risco desse bebê de pegar o osso, esse bebê adquirir uma osteomielite, tá? Então, por isso que tem aqui a região correta de estar furando o pezinho do bebê. Então, fez a asepsia com álcool 70%, esperou secar, vai dar a picadinha com a agulha, lógico, esse profissional tem que estar de luvas de procedimento. E aí aquela primeira gota, geralmente a gente despreza, o recomendável é desprezar a primeira gotinha. Por quê? Pode ter tido contato com álcool, aí pode dar alteração. Despreza a primeira gotinha. E aí as demais gotas que vierem, você vai colocar no papel filtro, tá? É um papel filtro, tem as bolinhas, você vai colher de trás para frente, tá? Então, você vai preenchendo a bolinha, vai colocando o sangue no meio e essa bolinha vai indo ao redor, tá bom? O sangue vai espalhando, tem que completar a bolinha inteira. Aqui tem uma imagem, ó. É considerado incorreto quando preenche só um pouquinho de sangue. Aqui também a gente percebe na segunda imagem que também não tem muito sangue e a outra está correta. Então, a bolinha tem que estar completamente certinha, bonitinha com o sangue, tá? Redondinha. E outra coisa, não pode, às vezes tem bebê que sangra bastante, né? Que às vezes sai muito sangue, não pode emendar uma bolinha na outra. Se isso acontecer, tem que realizar, preencher de novo esse papel filtro com os dados de nascimento, tudo bonitinho,
e fazer a coleta novamente, tá bom? Tem que ter esse espaço entre as bolinhas, tá? E aí vai colher, vai estar colhendo o sangue, né? Vai preencher todas essas bolinhas e aí depois tem que deixar secar. Fica secando de 2 a 3 horas. Esse papel filtro tem que ficar numa posição horizontal no ar ambiente. Depois que secou, a gente embala esse papel filtro no papel alumínio e coloca na geladeira. E aí depois é encaminhado para fazer o exame, tá? Geralmente esse exame demora cerca de 30 dias para ficar pronto, tá? Quando a gente preenche o papel filtro, que tem vários dados que é solicitado, pergunta o dia do nascimento, se esse bebê nasceu a termo, o peso de nascimento, tudo certinho. Porque quando esse bebê ele é prematuro, é orientado a realizar uma segunda coleta, tá? Se o bebê nasceu no tempo certo, vai realizar uma coleta só, tá bom? E aí tem uma via que a gente entrega para o responsável, para a mãe ou para o responsável, para retirar o resultado. Aí a gente coloca a data que vai retirar o resultado. Quais são os exames que o teste do pezinho identifica? Então, a gente tem a fenilcetonúria, temos o hipotiroidismo congênito, deficiência de biotinidase, a hemoglobinopatias, fibrose cística e doença falciforme. Ai, professora, mas eu ouvi falar que tem um teste ampliado que dá para identificar quase 50 doenças. É verdade? Sim, é verdade. Mas pelo SUS é realizado somente das principais doenças. Mas se for uma família que tem condição financeira ou que tem algum caso na família, algum bebê que tem algum probleminha, né? Aí o recomendável é fazer o outro exame, que é chamado de teste do pezinho ampliado, que ele identifica quase 50 tipos de doença, tá? Mas não é um exame barato, é um exame um pouquinho caro, tá? Ele deve custar de 250 a 300 reais. Aqui eu coloquei para vocês saberem o que significa. É conhecido de PKU, né? Então, o diagnóstico é fenilcetonúria, é uma doença genética em que a criança ela não tem a enzima fenilalanina hidroxilase, tá? E que promove o metabolismo do aminoácido e essa enzima ela está presente na nossa alimentação, então na carne, no leite, nos ovos, tá? E aí o que acontece? Essa fenilalanina, ela se acumula no sangue e nos tecidos, onde que vai provocar um excesso dessa substância, dessa enzima, e aí pode provocar lesões graves, irreversíveis, que não tem cura, tá? No sistema nervoso central, inclusive o retardo mental, tá bom? E aí, se for identificado precocemente, por isso que é recomendável fazer o teste do pezinho entre o terceiro e quinto dia de vida. Porque se identificar alguma coisa de anormal, algum tipo de doença, tem como tratar, tá bom? Tem como tratar e esse paciente ter uma melhor qualidade de vida. Agora, se não fizer o teste, né, ou às vezes a família vai lá, faz o teste e não busca o resultado, aí não resolve nada, tá bom? O prazo para o tratamento varia, tá? Então varia de criança para criança. Tem criança que responde bem ao tratamento, aí logo para o tratamento, tá? Agora tem criança que demora um pouquinho mais. Quem vai estar respondendo por isso vai ser o pediatra da criança. Outra doença também é o hipotiroidismo congênito. Então é um distúrbio causado pela produção deficiente dos hormônios da tireoide, tá? Então, é devido a um defeito na formação da glândula ou a um problema bioquímico que ocorre na síntese dos hormônios tireoidianos, tá bom? Esses hormônios, pessoal, eles são fundamentais para o adequado desenvolvimento do sistema nervoso, tá? E a sua deficiência, a falta desse hormônio, pode provocar também uma lesão grave e irreversível, levando ao retardo mental grave, tá? O tratamento consiste na reposição dos hormônios tireoides que estão deficitários.
Outro tipo de doença, nós temos a deficiência de biotinidase, que é uma doença metabólica tratável, na qual o organismo não consegue obter a vitamina biotina de maneira adequada, tá? O diagnóstico precoce com o início do tratamento, ainda nos primeiros meses, assegura o bebê de uma vida normal, sem qualquer sintoma da doença. Viu como que é importante fazer o exame no tempo certo, tá? A carência da biotina, ela pode levar esse bebê a ter convulsões, falta de equilíbrio, hipotonia, lesões na pele, perda de audição e retardo no desenvolvimento e acidose metabólica, tá? Que a acidose metabólica é quando não consegue manter o nível de bicarbonato no sangue, tá? Esse valor sempre dá abaixo. E nós temos também a anemia falciforme, que ela é uma doença hereditária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue, tá? Nos doentes é chamado de falcêmicos, tá? A hemoglobina dentro dessas células assume o formato de foice, né? Ou seja, tem uma imagem no próximo slide que ela tem um formato de uma meia-lua, tá? Ao entregar o oxigênio para os tecidos, ela se enrijece, ela fica dura, por isso que ela tem esse formato de foice, de meia-lua. Enquanto uma hemoglobina normal, ela é arredondável e maleável, tá bom? Aqui é a imagem. Então, aqui na primeira imagem, nós temos uma hemoglobina normal, ela é redonda, maleável. Já na segunda imagem, a gente tem a hemácia falciforme, que ela é em forma de foice de meia-lua, que ela é mais rígida, tá? E a outra doença também, nós temos a fibrose cística, que ela é identificada também no teste do pezinho. Ela também é considerada uma doença genética, conhecida como mucoviscidose, que causa mau funcionamento do transporte de cloro e sódio nas membranas celulares, tá bom? Essa alteração, pessoal, faz com que esse bebê, essa criança, ela tenha sempre assim muco nos pulmões, tá? Muco nos brônquios, e aí isso favorece tipos de infecção, tá? Então, vários tipos de infecção. Então, às vezes a pessoa está sempre doente, tem sempre bronquite, tem pneumonia, é por conta dessa doença aqui, tá bom? E aí, essa doença, ela não tem cura, tá bom? Mas existe tratamento para ela. E aí, o que consiste o tratamento? O tratamento é fisioterapia, tá? Que vai manobrar o pulmão dessa pessoa, né? Vai fazer as massagens para facilitar para que esse muco saia. A dieta também, tá? Tem um acompanhamento na dieta. Administração de antibióticos também e expectorantes. Então, caso foi identificado que essa criança, esse bebê está com uma infecção, vai entrar com antibiótico, está com muito muco, né? Vai entrar com expectorante, está com tosse, tá? Então, isso quem vai avaliar vai ser o pediatra, o responsável pela criança. E a administração periódica de antibióticos prevenindo infecções, ok? Nós temos também a hiperplasia adrenal congênita, que é o crescimento exagerado do córtex da glândula adrenal, causado por uma mutação genética que provoca a produção excessiva de androgênio no feto, tá? Em indivíduos do sexo feminino, isso causa uma masculinização da genitália externa. Então, vocês viram lá com a professora Érica, na primeira aula, anatomia, né? Tanto da genitália feminina quanto do genital masculino. E aí nós temos a genitália, a parte externa, né? Então, no caso da menina, há um aumento, tá? Um aumento do clitóris. Já os indivíduos do sexo masculino afetados, eles possuem uma genitália externa normal e o diagnóstico pode ser feito na primeira infância, tá bom? Até os 7 anos. Entretanto, o excesso do hormônio em ambos os sexos, né, tanto menina quanto menino, leva a um crescimento rápido e maturação esquelética prematura.
Bom, então foram essas 6 doenças que é identificada no teste do pezinho, e aí tem algumas orientações que é importante vocês saberem. É fundamental que as famílias elas saibam a importância desse exame, tá bom, pessoal? Então elas têm que saber que é importante realizar o teste do pezinho, né? Não só de realizar o teste do pezinho, mas também de buscar o resultado. Então, quando a gente estava lá, estagiando, tudo, a gente percebe que tem família que não busca, tá? Então, a gente percebe aquele monte de resultado que na unidade o profissional de saúde tem que ficar ligando, pedindo para buscar o resultado. E aí, como vocês viram, várias doenças às vezes não têm uma cura, mas sim existe tratamento para ter uma melhor qualidade de vida. Então, imagine, pessoa lá, o responsável do bebê, levou o bebê para fazer o teste do pezinho, mas não buscou o resultado, não resolve nada. Esse bebê ele vai ser prejudicado caso identificado algum tipo de doença, tá bom? Se identificado algum tipo de doença, né, esse bebê ele recebe um tratamento, tem um serviço de referência de triagem neonatal de forma gratuita, e esse bebê vai ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, ou seja, por todos os profissionais, os tipos de profissionais, tá? Então vai ter lá o biomédico, vai ter o médico, vai ter enfermeiro, vai ter técnico, todos os profissionais para ajudar na melhor qualidade de vida desse bebê, ok? Bom, muito obrigada, né? Lembrando que a gente passa o conteúdo, explica para vocês, mas o professor também aprende muito com vocês, ok? Então, é, depois eu vou abrir para dúvidas, tá bom? Vou abrir uma videochamada para dúvidas e a gente conversa certinho. Muito obrigada, até mais.